Antes de falar com vocês da palavra que nós vamos ler hoje, eu queria saber quantos de vocês conhecem ou têm esse livro, Aos Sacerdotes, os Filhos Prediletos de Maria. Muito pouca gente, né? Isso é um livro para se ter. Isso aqui são as mensagens que Nossa Senhora dava ao sacerdote, movimento sacerdotal mariano, que a gente reza todo mês, né? A gente lê. E Nossa Senhora fala que ela é tão delicada, tão doce, que eu olhei esse livro inteiro. Vocês veem que o meu livro é um estado, né? Porque esse livro é espetacular. E aqui somente 4 vezes, em 4 anos, ela comenta do dia 7 de outubro, que hoje é o dia de Nossa Senhora do Rosário, né? Então, eu queria trazer aqui para vocês, ela falando que o rosário, a força que é rezar o terço. Então, ela fala o quanto que essa oração é poderosa. E ela fala que nós temos ela fala assim, tendes necessidade de usar uma arma segura e invencível. Esta arma é a vossa oração. E são palavras dela. Não são, trouxe para que vocês possam ver, né? Então ela fala que a oração tem uma poderosa força capaz de suscitar reações em cadeias para o bem, mais forte do que as reações atômicas. Imaginou isso? E ela fala que a oração predileta dela é o Santo Terço. E aqui ela fala, por que o Santo Terço é tão eficaz? Porque é uma oração simples, humilde, e vos forma espiritualmente na pequenez, na mansidão, na simplicidade do coração. Que Satanás hoje está trabalhando no mundo através do espírito de soberba e de rebelião contra Deus, né? Então ele fala que ele tem pavor daqueles que seguem a ela pelo caminho da pequenez e de humildade, mas que a gente não precisa preocupar, não. Ela fala, eu irei acorrentá-lo somente com um terço. Já tem a profecia que eu irei pisar na cabeça dele. Escandaloso, né? Eu irei vencer. Ai, que delícia. Deixa ele brincando, achando que está mandando no mundo. Ela fala, não se preocupem, não achem que não está acontecendo nada, porque todos os dias eu trabalho de forma silenciosa. É lindo, ela fala que à medida que a gente reza, a gente é introduzido na compreensão do mistério de amor, e ela fala que nós somos formados para a perfeita glória de Deus, Pai, quando a gente repete o Pai Nosso. E somos formados na adoração contínua da Santíssima Trindade, porque cada vez que termina o mistério, a gente fala, glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Então, é lindo, né? Lindo. Então, aquela fala da volta de Jesus, que coisa extraordinária. Ela fala de como é que nós vamos ver essa glória dele, de a gente querer morrer, né? Ela fala como é que ele vai chegar, né? Então, assim, é lindo, acho que vocês... ela fala que a gente precisa confiar, né? Que ela é, na verdade, a nossa defensora. Que não existe ninguém como ela para poder, que Deus não nega nenhum pedido a ela. Que tudo que a gente pedir, através do terço, nós vamos conseguir. Que ela é a onipotência suplicante. Então é preciso que a gente peça a Jesus que aumente a nossa fé. Que a gente não pense que está só rezando um terço. Não, nós estamos com a arma mais poderosa que existe nas mãos. Então, trouxe isso aqui para vocês. Ela fala, a gente acha que não tem mais nada para fazer por esse mundo, que esse mundo está perdido, que isso é uma estratégia do demônio, a gente achar que ele já ganhou o mundo. É uma enganação, não é? Que mesmo que esteja tudo virado do avesso, o poder que tem quando a gente reza o terço, da conversão de quantas pessoas,
quantas pessoas a gente consegue trazer através da oração do terço. Que nada é perdido, não tem nenhuma situação impossível quando a gente reza o terço. Então eu trouxe isso para que a gente não desista de rezar o terço. Quando ela fala para a gente não, e ela manda a gente levantar os olhos para o céu, ela fala: não desistam, confie, reze o terço, não deixe de rezar. O ideal é que a gente rezasse o rosário, mas que pelo menos o terço, que ela fala que é do céu mesmo que virá o socorro. E aqui ela fala que Jesus virá no lindo cavalo branco do seu divino poder. Ela fala, vai ser um escândalo, né? Então, quem puder, que nessa lojinha deve ter esse livro. Esse livro é extraordinário. Leiam, leiam. São muitas mensagens dela e vale a pena que vocês possam ler. Eu trouxe para que vocês conheçam esse livro. E hoje é dia dela, de Nossa Senhora do Rosário, né? Porque foi dado a ela, o padre deve ter explicado, ter ganho aquela batalha. E são as batalhas todas da nossa vida que ela vai ganhar. Nunca duvidem. Traga para ela todas as batalhas que vocês tiverem que vencer. E ela vencerá. Ela falou aqui. São muitas batalhas da sua vida. Então, quando o demônio quiser trazer para você desânimo, falar: não adianta, seja caso perdido. Fala: não, tem uma onipotência suplicante. Eu rezo o terço, ela faz o resto. E ela fala: seja o que for mais difícil, peça. Então eu trouxe isso aqui para que vocês não desistam de rezar o terço. Vocês tenham a graça de Nossa Senhora de rezar, se possível, o rosário. Se não puder, pelo menos um terço todos os dias. Foi o que ela pediu em Fátima, tem um século, né? Que lê o mistério da nossa redenção. Muito bem. Então, não deixem, né, se alguém fotografou ou não, mas esses livros vocês encontram, não tem dificuldade não, né? Muito bem. Nós vamos pensar aqui num versículo de Lucas, do Evangelho de domingo, capítulo 17. Quando os discípulos, está no versículo 5, para quem quiser acompanhar, quando os discípulos estão reunidos com Jesus e falam assim com ele: aumenta em nós a fé. Eles não pediram, nos dê a fé, que hoje é a mesma coisa que a gente está pedindo a Jesus. A fé foi um dom, né? A fé é um dom sobrenatural que nos foi dada. Que dia? Quando que a fé foi dada? Filho, eu não recebi isso não. Recebeu de graça. Quando? No batismo nós recebemos a fé. Pode ser que a gente tenha guardado ele, né? Guardado, enterrado e não cultivado isso. É uma opção ter feito tudo isso. Mas quando os discípulos falam isso com Jesus: aumenta, Senhor, a minha fé. Eu quero caminhar com vocês em 4 passagens da Bíblia que Jesus vai nos ensinando a confiar em Deus, cada vez mais, a ter uma confiança, uma entrega, porque a fé, acreditar, eu tenho fé em alguém, ok? Eu tenho fé em ideia, eu tenho fé numa pessoa, é uma troca, né? Eu tenho que confiar. A fé é uma aliança de amor, não é? Eu confio, eu faço uma aliança com aquele que não vai me trair, aquele que eu posso depositar todo o meu amor, aquele que eu posso me entregar, porque ele é firme, ele é de confiança, e ele, por uma outra tradução, ele é um apoio sólido. Aonde que eu estou? Aonde que eu me sustento? É nele. Ele é a minha segurança, ele é a minha estabilidade. Então isso é fé, e fé é sinônimo de confiança. Então tem 4 passagens aqui que Jesus vai ensinando os discípulos e automaticamente vai nos ensinando. A primeira, se alguém quiser abrir, está no Evangelho de João,
no capítulo 9. Todos vocês vão lembrar disso. Quando eles encontram um cego de nascença, lembra? Quando eles passaram, eles viram um homem cego de nascença. E os discípulos perguntaram para Jesus: Senhor, quem pecou? Foi ele? Foi os pais dele? Quem que pecou? E Jesus fala: nem os pais, nem ele, mas é para que seja manifestada a obra de Deus. Então é tão interessante, né? Que Jesus chega perto dele e fala assim. Jesus pega a lama, pega o barro, faz uma lama, aplica nos olhos dele e fala assim: vai lavar-te na piscina de Siloé. Ele foi, lavou e voltou, enxergando. O que isso é para nós? Se a gente não pegar a palavra e não tentar ajudá-la para a nossa vida, não caminhamos. Eu fico pensando, qual de nós, em algumas situações na vida, estamos igual a esse homem cego? Não vê. Não vê para que lado ir. Não vê que decisão tomar. Cego. Mas quantos de nós fazemos aquilo que o Senhor nos diz? Imagina, o que tinha essa água para ela poder ficar curado os olhos desse homem? Nada. Era uma água. Se tivesse um colírio, né, que foi manipulado, um colírio feito por alguém chique, um alquimista, um sábio, mas Jesus fez uma lama e mandou ele numa piscina lavar os olhos. Como é que chamava a piscina? O que significa Siloé? Enviado. Se Jesus não tivesse sido enviado até nós, ninguém poderia nos libertar dos nossos pecados. Esse homem foi até Siloé e lá ele se lavou. Nós precisamos de ir até ele para que a gente também seja lavado. Precisamos de ir até ele na confissão. Precisamos mostrar para ele a nossa história, a nossa vida e falar: lava-me, Senhor. Preciso da sua água, da sua misericórdia, para que a minha vida seja transformada, para que eu possa enxergar. Tira minha cegueira e me faça ver. Me ajuda a ter um ouvido disposto a te ouvir e a te obedecer. Ouvir significa obediência. Eu tenho que ouvir para fazer. Esse homem foi, ele nunca tinha visto Jesus. E ele obedeceu. Me ajuda a ver, Senhor. Quantas situações da nossa vida a gente não enxerga. Esse homem confiou em tudo que ele falou e obedeceu. E eu fico imaginando o quanto que nós somos relutantes. Deus fala, será? Só está certo mesmo? Qual garantia que me dá? Ele obedeceu. Senhor, aumenta a nossa fé. Me ajuda a confiar. Quando o Senhor disser uma palavra, que eu entenda que isso é fonte de vida para mim, me ajude abra meu ouvido para que eu possa ouvir. Me dê um coração disposto a te obedecer. Como esse homem que foi até Siloé. Que bom que o Senhor veio. Que bom que o Senhor veio até a nossa vida, a nossa história, nos curar, transformar a nossa história. Que bom que o Senhor nos tirou do reino do pecado, nos libertou de Satanás, nos levou para o reino de luz, um reino de Deus que é eterno. Ai, se Ele não tivesse vindo, se Ele não tivesse sido o grande enviado, o que seria de nós? Ele que veio nos libertar, Ele que veio transformar a nossa história, tirar a gente dessa miséria e fazer de nós filhos do Altíssimo. Imagina nós saímos do nada para virar filho de rei. Nós não tomamos consciência disso não, mas nos tornamos filhos de rei. Então, essa é a primeira. Vamos pedir a Jesus: aumenta a minha fé, me ajuda a confiar quando eu sei que aquilo é uma ordem sua. Me ajuda a confiar
e a obedecer. Me ajude como São José, que obedecia prontamente. São José, além de obedecer, ele tinha uma prontidão, ele cumpria. Me ajuda. Como todos, como Maria que obedeceu. Me ajuda, como Abraão, que o Senhor falou: Abraão, sai da terra e vai. E Abraão largou tudo e foi. Quando é que nós vamos fazer isso? Me ajuda a confiar que o Senhor nunca vai me levar para um lugar errado, nunca vai me mostrar alguma coisa que não é o melhor para a minha vida. A segunda passagem vai estar no Evangelho de Marcos, no capítulo 10, no versículo 46, que é o cego Bartimeu sentado à beira do caminho, que quando ele é cego, quando ele vê, sente aquela multidão passando, pergunta: quem é que está passando? Jesus. E ele começa a gritar. Quando ele ouviu que era Jesus, ele disparou a gritar: Filho de Davi, Jesus, tem compaixão de mim. E as pessoas falavam com ele assim: para com isso, está gritando por causa de quê? Ele não vai te ouvir não. Mas Jesus já tinha escutado, né? E aí, ele continuou gritando. Quanto mais por falar para ele não gritar, mais que ele gritou. Aí que ele gritou mais alto. E aí Jesus parou e falou: chamai-o. Aí as pessoas falaram: ele está te chamando. Aí ele largou o manto dele e foi até Jesus. Então presta atenção. Quantos de nós também estamos parados à beira do caminho, com essa vida tão curta que temos, sem coragem de tomar uma decisão, porque não sabemos para onde ir, nem temos consciência que no que é esse chamado da santidade, e a gente não se atreve a entrar? Quantos de nós estamos parados, sem saber para que lado vamos? Sem saber que somos filhos de Deus e que o trabalho que temos é a matéria que trabalhamos para a nossa santificação. Quantos de nós precisamos de gritar: Jesus, tem de compaixão de mim, que estou à beira do caminho, que não enxergo, que não sei para que lado ir. E Jesus, ele é tão maravilhoso que ele fala com ele: que queres? Que queres que eu te faça? Que queres? Fala: Jesus, me dá uma graça, me dê a graça de saber qual é a vossa santíssima vontade. O que o Senhor desejou para mim quando me criou? Me ajuda a ter guardado no meu coração que eu sou um filho, uma filha amada, fui criada antes do Senhor fazer o mundo, que o Senhor pôs um plano na minha vida, que esse plano meu, por menor que seja, faz parte desse projeto da salvação. Me ajuda a entender qual é a sua santíssima vontade para que eu possa cumprir. Que queres? Saber o que tu queres, porque a única coisa que eu desejo é cumprir a tua santa vontade. Me ajuda, Senhor. Eu creio de onde eu vim para onde eu vou. Eu quero cumprir nesse curto tempo que eu tenho. Eu não quero ficar parado, perdendo tempo, deixando a vida correr, sem viver ela de verdade. Me ajuda. É isso que eu quero. Mas eu preciso ter coragem, Senhor. Porque quantos vão falar com você assim: você está chamando Jesus? Bobagem, meu filho. Bobagem. Não vai resolver nada, a situação está resolvida. Pois eu te digo, grite. Quantos de nós gostaríamos de hoje de gritar a Ele: Jesus, tem de compaixão de mim, olha a situação que eu estou, me ajuda. Quantos de nós gostaríamos de gritar? Gritem. Porque Jesus ouviu do primeiro, mas Jesus não atendeu de primeiro para que ele treinasse a oração. Então quando as pessoas falarem com você: não, precisa insistir com a oração. Não, pois eu te digo, insista. Insista. E quanto pior for o problema, mais você grita. Mais insista. E Ele responderá.
É extraordinário isso. Deus escuta desde o início, antes de você abrir a boca já sabe. Mas não deixe de chamar por Ele. Não deixe. E é tão interessante aqui, porque na hora, Ele deixou o manto. Quantas coisas estão precisando de deixar para seguir Jesus? De verdade. Jesus fala que os maiores projetos do ser humano, tem hora que ele brinca, né? Então, os maiores projetos, as coisas mais extraordinárias que a gente possa pensar, não passa de brincadeira de criança aos olhos de Deus. Ai, meu Deus. O que adianta o homem ganhar o mundo inteiro se vier perder a sua alma? Vai levar o que mesmo daqui? E fala, desapega das coisas da terra. Desapega. Largue as suas bagatelas, ele diz. Tenha coragem de dar um salto. E de verdade, o que te impede de seguir ao Senhor teu Deus? Ele largou o manto. O que na sua vida te impede? É falta de confiança? É entender que essas coisas, quando eu trago para vocês o livro de Nossa Senhora, é porque essas coisas são reais. A história de amor de Deus conosco não é uma história de conto de fadas. É real. Todos nós que estamos aqui cremos que Deus enviou o seu Filho por amor. Ele se encarna por amor. Ele vive a nossa vida por amor. Ele morre na cruz por amor, a redenção por amor. Ele abre o paraíso com o sangue dele e nos leva para uma vida eterna por amor. Isso não é brincadeira, isso é real. O mundo vai tentar te enrolar e falar, mentira. Não é mentira, é real. Isso é a única coisa real, o resto é ilusão, é o inverso. Então, o que nos impede de também dar um salto? O que está faltando? O que está nos amarrando? Que a gente de verdade não leva Deus a sério? Não transforma a nossa vida para poder viver com Ele, por Ele, nele? É o mundo que nos enrola e nos ilude. E é tão interessante que as pessoas falam assim, desista disso. Não desista. Eu digo para vocês, vá contra tudo e todos, não desista. Ele é a única coisa certa que nós temos na vida. E Jesus não nos chama só uma vez na vida não, ok? Deus nos chama todos os momentos da nossa vida. Porque aqui fala coragem, Ele te chama. Mas Jesus não chama só agora não. É só agora não. Ele te chama todos os minutos da nossa vida. Deus está nos chamando. A gente que não presta atenção no chamado de Deus. Nós estamos distraídos com tantas vozes do mundo, tantos barulhos, e nós não estamos conseguindo escutar o assovio do pastor. Aquela voz que ele falou para Madalena, porque ele tem um timbre para chamar cada um de nós. Imagina, a Madalena está chorando. E ele fala com ela, Maria, e ela sabe que é ele. Isso é extraordinário. Imagina, ele vai ter um jeito de chamar você. Ele tem um jeito que ele sabe quem é você, e ele vai te chamar. Esteja atenta para o que o Senhor te chamar, no momento que Ele te chamar. E vamos pedir a Ele, Jesus, aumenta a minha fé. Me dá coragem de gritar pelo Senhor, de entrar no seu caminho. Eu quero seguir os seus passos. Isso não é uma brincadeira. A nossa vida é transformada, inteiramente transformada, a partir do momento que você assume que é Ele que você quer seguir. Porque Bartimeu largou tudo e seguiu a Ele. O que te falta para seguir a Ele? O que de verdade, o que está te aprisionando para viver de verdade uma aventura de amor? Que andar com Jesus é viver uma aventura de amor. Não ter medo disso. Então, Jesus, filho de Davi, tem de piedade de mim, da minha história, do momento que eu estou vivendo. Me ajuda a ver, me ajuda a ter a disciplina, me ajuda a desejar o que o Senhor deseja.
Me ajuda a viver a vossa santíssima vontade. Me ajuda. Me dê confiança. Me dê a certeza de que quando eu salto, eu não estou indo para nenhum lugar a não ser para os seus braços. Me ajuda a ter coragem. E ao mesmo tempo que a gente vê aqui em Marcos, um homem cego gritando, a gente vê em Mateus, no capítulo 9, uma mulher de uma fé extraordinária. Aquela mulher, lembra daquela mulher, daquela hemorragia que sangrava, tinha 15 anos, lembra disso? E ela pensava assim: se eu encostar somente na ponta do manto dele. Então, no caminho que cuida, as pessoas que caminham com Jesus, tem os que gritam, e tem essa mulher numa fé de uma humildade, que ela só queria pegar, em silêncio, tocar no manto dele. Aí eu fico pensando que nós temos um privilégio. Nós não tocamos só no manto de Jesus, tocamos? Você tem dúvida disso? Nós temos Deus inteiro. Aonde? Em cada Eucaristia. Nós recebemos Ele inteiro, não é um pedacinho do manto dele, não. Eu recebo Ele inteiro. Quem somos nós? Quem somos nós para que Ele venha até nós? Quem somos nós para estar tão perto dEle? Quem somos nós para que Ele possa estar dentro de nós? Quem somos nós para que Ele seja o nosso alimento, o nosso sustento, o nosso remédio, o nosso médico? Quem somos nós? E mesmo assim a gente não consegue sair curado de uma missa do Eucaristia. Não cremos que recebemos Jesus vivo. Não cremos. As nossas pernas não tremem. Nosso coração não dispara. Era para estar tudo desmaiado, saber que estou diante dele, vou receber Jesus vivo. É algo extraordinário. Essa mulher queria tocar, só pôr o dedo assim no manto dele, e nós recebemos ele vivo e podemos recebê-lo todos os dias. Então, como é que a minha fé pode crescer? Pelos sacramentos. Quanto mais eu encontrar com Ele, mais Ele tem a oportunidade de me transformar, mais Ele tem a oportunidade de me ajudar no meu caminho, de tirando de mim as coisas que me impedem. Mais Ele fortalece a minha fé pela escuta da palavra e pela Eucaristia, e me ensinar a humildade, que eu não sou nada, só tenho ilusão que sou bacana, que sou poderosa, tem poder, que tem dinheiro, que tem nome, que tem cargo. Isso serve para quê mesmo? Nada. A pandemia mostrou isso. Morreu todo mundo sem, ninguém sabia o CPF, não sabia quanto que, nada, ninguém sabia, morreu assim indiscriminadamente. Não foi nada, não nos protegeu o dinheiro, o poder, o sobrenome, o cargo, absolutamente todos iguais. Mas presta atenção, Jesus, a minha fé precisa de humildade. Então aumenta a minha fé, Senhor, me dê confiança, me dê obediência, me dê coragem, me dê humildade. Eu quero também viver como essa mulher aqui nessa humildade. E o último trecho que eu quero andar com vocês é no Mateus capítulo 21. Jesus foi extraordinário, né, gente? Porque Ele veio como um de nós. A única coisa que Jesus não foi igual a nós foi no pecado. Então Jesus sentiu sono, Ele sentiu fome, Ele teve sede, Ele ficou cansado, Jesus chorou. Tudo que nós vivemos, Ele viveu, com exceção do pecado. Então, nesse pedaço aqui, Jesus estava com fome. Ele foi aonde? Na figueira. Encontrou figo? Lembra dessa passagem? Não encontra figo. Mas hoje Ele veio na figueira, Ele veio até a gente. Ele veio até cada um de nós. E aí?
dá-me de comer. Entenderam? Hoje é com você, é comigo. Hoje ele veio até nós. Vai encontrar o quê? Que fé ele encontra em nós? Que fé? A Jesus, assim, eu tenho uma fezinha assim, bem petitinha. Mas eu não vibro, Senhor. Eu tenho uma fé que dentro de mim meio morta. Eu sou mais ou menos um cristão domingueiro, que acho que sou maravilhoso, que eu vou à missa domingo. Ó, que escândalo. Estou achando que estou maravilhoso na fita. Comungo uma vez por ano. Oh, que bom. Confesso também uma vez por ano. Está ótimo, está bom, não, Filó? Não, uma vez por mês, pelo menos. Nunca leu a palavra. Oh, que bom. Maravilhoso. O que ele vai encontrar quando ele chegar em você? Que às vezes ele vai encontrar um cristão só de casca, igual a figueira, que só tinha folha, só tinha aparência. Só parecia uma figueira, mas não tinha o fruto. Então, Jesus na cruz pediu o quê? Tenho sede. Sede de quê? Que tinha de água? Não, Deus tem sede de você. Sede da sua alma, sede do seu amor, sede da sua história. Da mesma forma que quando ele vem aqui como se fosse figueira em cada um de nós, ele tem sede da nossa história, da nossa vida com ele. É isso. Cadê as obras da sua vida de fé? A fé sem obras é nada, é morta. Então eu faço as coisas não é por mim, é para quem? Por ti, Jesus. Somente por ti é que eu faço isso. Somente por ti eu me levanto, eu me desgasto, eu me canso, eu sou consumida, eu vou cuidar do meu irmão por ti. Eu amo o meu irmão por causa de ti, Senhor. É somente assim. Então é preciso que eu pense hoje, se ele chegou aqui até mim, chegou, está aqui me olhando para cada um de nós, e nós não vamos ter nada para dar a Jesus? Ele olha para cada um de nós e pede, ele está com fome, fome da sua história, do seu amor. É preciso que a gente pense. A nossa fé não é uma coisa para brincar, né? A nossa fé ela tem que ser transformada em vida. Tem que ser uma vida vivida com fé, é diferente. Uma coisa é viver uma vida, outra coisa é uma vida que é transformada pela fé. Por um nome, por mais do que um nome, por uma pessoa. Viva, viva, está aí, andando conosco. Isso que pode nos transformar. E aí quando a gente volta lá no Evangelho de Lucas 17, Jesus fala assim: com a fé que tendes, mesmo que ela seja um grãozinho de mostarda, se vocês falarem a essa moreira, arranca-te e replanta-te no mar, ela vos obedecerá. Por que Jesus fala que é uma moreira? Escolheu alguma coisa assim aleatória? Porque a moreira tem raízes profundas. Então presta atenção. Hoje na nossa vida, o que tem raiz tão profunda que não me deixa caminhar na fé? Quanta mágoa, quanta tristeza, quanta falta de perdão, quanta situação que eu estou parada. Às vezes estou parada no dia que eu perdi alguém, no dia que eu fui traída, no dia que eu enterrei alguém, no dia que eu tive uma notícia ruim. Quanta coisa está impedindo que você avance. Às vezes a gente está no deserto, mas o deserto não é lugar de ficar, é de passagem. Ok? É igual a turma lá do Egito. Deus Pai tira o povo do Egito para levar para a terra que vai ter leite e mel. A turma fica andando 40 dias no deserto, era para andar 40 dias, andaram 40 anos. Para desobediência. Mas é uma passagem. A turma está andando no deserto, em vez de olhar para frente, está querendo saudade das cebolas do Egito.
Então, às vezes a gente não anda porque está parado no passado. Solta o manto. Arranca, vamos pedir a Jesus, arranca de mim, Senhor, a minha frieza, a minha indiferença, me arranca da minha poltrona, Senhor, do meu egoísmo, do meu comodismo, Senhor, que não quero me mover. Vão rezar, minha filha, estou no cansaço, se você soubesse, mas chama essa mesma pessoa para uma promoção, vai antes você, fala, não podia viver sem isso, gente? Presta atenção. O que te impede de sair da mesmice? Vá até Ele, Ele te chama. Chama todas as vezes, chama inúmeras vezes. Ele te chama para que você possa ter uma outra vida com Ele. Fala, Senhor, arranca de mim essa moleza, essa assídia, essa preguiça, Senhor. Essa falta de coragem de assumir a minha fé. Essa falta de disciplina. Me ajuda diante das situações mais difíceis. Se o Senhor falou que com a fé que eu tenho, que pode ser um grãozinho de mostarda, eu faço isso, eu arranco tudo isso, arranca para mim. Me ajuda, eu creio que o Senhor é vivo, eu creio que eu te recebi, eu creio que o Senhor tem poder de transformar, eu creio. Então, é preciso pensar nisso. Porque quando a gente passa por situações tão difíceis, eu, como estava lá na primeira leitura de Abacuque, às vezes a gente vai vivendo momentos na nossa vida, que a gente vai vendo tanta situação de opressão, de violência, do mal crescendo, de tanta impunidade, que a gente precisa entender que Deus está vendo todas as coisas, que existe uma luta, como diz Nossa Senhora, em silêncio que ela trava todos os dias, que eu não vejo, mas que nós que cremos, está escrito lá, o justo viverá pela fé em quem? Em Jesus, que veio ao mundo para me dar a vida eterna, para dar a cada um de nós. Então eu preciso começar a pensar que essas coisas são reais, para que eu possa começar a saborear o mel, as doçuras do céu. Existe muito mais do que a gente possa imaginar. Isso é real. Me ajuda, meu Deus, a crer, aumenta a minha fé. Então, diante da situação de opressão, diante das situações que me destroem, aumenta a minha fé. Como aquele pai, Senhor, que diante daquela situação do filho, que disse assim para o Senhor, se podes. Às vezes a gente fala assim com Jesus, se o Senhor puder, se tu podes. Porque quando os discípulos não conseguiram curar o filho, que tinha muitas convulsões, tinha uma possessão diabólica, e eles não conseguiram, e ele então olha para Jesus e fala, se podes. Jesus fala, se podes? Que a gente nunca se esqueça diante de quem estamos. Que a gente nunca se esqueça desse amor incondicional. Que Deus nos dê a graça da fé no amor dEle, que é pessoal, intransferível, incondicional e eterno. E que não depende das nossas obras. Ele simplesmente nos ama. Que Ele nos dê força nisso, que essa fé possa incendiar o nosso coração. Que essa fé possa nos fazer alegres, que essa fé possa nos dar coragem, que essa fé possa nos fazer ser transformados, e que essa fé possa irradiar, para que a gente possa contaminar outras pessoas, pela alegria de ter uma pertença, e que quando a gente ficar sempre assim, nessa dificuldade, diante de um obstáculo muito grande, diante de uma doença muito pesada, que a gente possa falar com Jesus a mesma coisa que aquele homem falou, eu creio, Senhor, mas aumenta a minha fé, eu creio, que a gente possa dizer isso para Ele com toda humildade, Jesus, eu creio, de verdade eu creio, mas me ajuda a acreditar, cada vez mais a confiar, me abandonar, me entregar sem medo.
Me ajuda, Senhor, a ter a consciência que eu estou apoiada e que esse apoio é sólido, que nunca vai faltar, que o Senhor nunca vai me trair, nunca vai me abandonar, nunca, Senhor. Fortalece a nossa fé, que se essa fé é pequena eu consigo fazer tanta coisa. Fortalece a minha fé, para que cada um de nós possa ser um instrumento de Deus nesse mundo, que cada um de nós possa anunciar esse Deus vivo maravilhoso. Quem somos nós para ter um Deus tão doce ao nosso lado, que nos ama, que cuida de cada um de nós, que olha para cada um de nós com amor, que a gente não tenha medo de viver essa fé, que a gente não tenha medo de ser enganado, né? Que a gente fala, mas será que isso é verdade? Eu digo para vocês, é real. Pode se entregar a Ele. Jamais, jamais será decepcionada. Jamais, jamais será traída. Jamais. E Deus tem muito além do que a gente é capaz de sonhar. Não tem nenhum olho que viu, nenhum ouvido que ouviu. Nenhuma mente é capaz de pensar o que Deus tem preparado para cada um de nós. Vamos pedir ao Senhor, Senhor, me dê fé. Essa fé é capaz de mudar a história, a minha história. Me ajuda a ser alguém que era um antes e um depois na caminhada com o Senhor. De verdade, eu quero ser olhada nos olhos e ser quebrado pelo seu amor. Que Nossa Senhora interceda por nós nessa noite, que nos dê algumas graças, né? A graça do rosário, ou pelo menos um terço. E a graça de ter uma fé. Eu peço a ela todos os dias, me dê um coração semelhante ao vosso, igual não tem jeito, semelhante ao vosso. Com a palavra de Deus, abra no Evangelho de João, capítulo 2. Vamos esperar algumas pessoas que estão saindo ainda, né, da missa, outros que vão assentar por aqui. No Evangelho de domingo, nós lemos o Evangelho que todo mundo já conhece tanto, né? Que são as núpcias de Caná. Nós vamos relembrar um trecho dele. No terceiro dia, houve um casamento em Caná da Galileia, e a mãe de Jesus estava lá. Jesus foi convidado para o casamento e os seus discípulos também. Ora, não havia mais vinho, pois o vinho do casamento havia acabado. Então a mãe de Jesus lhe disse: eles não têm mais vinho. Respondeu-lhe Jesus: que queres de mim, mulher? Minha hora ainda não chegou. Sua mãe disse aos serventes: fazei tudo o que ele vos disser. Havia ali 6 talhas de pedra para a purificação dos judeus, cada uma contendo de 2 a 3 medidas. Jesus lhes disse: enchei as talhas de água. Eles a encheram até a borda. Então lhes disse: tirai agora e levai ao mestre-sala. Eles levaram. Quando o mestre provou a água transformada em vinho, ele não sabia de onde vinha, mas o sabiam os serventes que haviam retirado a água. Chamou o noivo e lhe disse: todo homem serve primeiro o vinho bom, e quando os convidados já estão embriagados, serve o inferior. Tu guardaste o vinho bom até agora. Palavra da salvação. Esse evangelho, ele é o evangelho de uma riqueza. Tenho certeza que vocês escutaram muita coisa sobre ele, mas eu queria pontuar algumas coisas só. Nós estamos vivendo este ano, o ano do jubileu, né? É o jubileu da esperança. E domingo a gente celebrou Nossa Senhora. Maria é a nossa e a nossa
esperança, porque ela nos dá a esperança que é Jesus. É tão interessante falar, mas Maria é a nossa esperança. Nós rezamos isso várias vezes ao dia, não prestamos atenção. Rezem comigo. Quando a gente vai rezar Salve Rainha, a gente fala assim: Salve Rainha, Mãe de Misericórdia, esperança nossa, salve. A gente reza tão no automático que a gente não sabe nem o que a gente está falando. Esperança nossa, salve. Quantas vezes por dia nós falamos isso? Se você rezar um rosário, você fala isso umas 4 vezes. Mas a gente não presta atenção. Maria, quando a gente fala Filó, mas a nossa única esperança não é Jesus? Jeremias fala, maldito o homem que confia em outro homem, bendito o homem que coloca a sua confiança em Deus. Mas Maria é aquela nossa grande intercessora. Então, se vocês lerem Santo Efrem, Santo Inácio, São Basílio, São Bernardo, vocês verão como eles colocam Nossa Senhora como a grande intercessora, como aquela que é o nosso refúgio dos pecadores, aquela a quem a gente sempre pede para poder nos ajudar. E às vezes tem situação na nossa vida que a gente está pedindo e nada acontece. Porque falta a gente falar com Nossa Senhora, pede a Ele por mim. E fala, por que a gente pede a Nossa Senhora? São Basílio fala. Não é porque eu não confio na misericórdia de Deus. Eu não confio na minha dignidade de ter mérito para poder pedir. Porque mérito eu não tenho nenhum. Então é na minha indignidade que eu falo com ela, a senhora me ajuda? Ela é o refúgio nosso dos pecadores. Ela é aquela que diz, ela fala para Santa Brígida da Suécia, o maior pecador que existir, pode estar na pior situação, todo aquele que invocar o meu nome, pedir ajuda a mim, eu o socorrerei. Então, às vezes a gente não compreende a dimensão de que temos diante de Maria, né? Como que não há nenhuma situação perdida, não há nada, nenhuma pessoa que não tem possibilidade se eu invocar o nome dela. Todas as vezes que eu invocar Maria, como o maior pecador do mundo, se a situação não tem saída, invoque a ela, peça ajuda a ela, e nós não seremos decepcionados. Maria foi colocada para ser nossa mãe, então ela é a mãe dos pecadores. São Basílio diz que Nossa Senhora é como um hospital público. O hospital público só é entregue os pobres e os doentes, aqueles que a última esperança e talvez a única esperança, a única saída é estar nesse hospital para poder ser tratado. Assim somos nós com Maria, porque ela pega exatamente os mais abandonados, aqueles mais pecadores, os mais doentes. Quando a gente fala os mais doentes, é aquele doente do pecado, que perdeu a veste da graça. São esses que são entregues a ela, que ela restaura, que ela transforma. Então é extraordinário a gente poder ter uma mãe como ela, que cuida de nós. Se você ainda não viu Maria dessa forma, pense nisso. Ela é mãe. Nós fomos entregues a ela. Então é ela que transforma a nossa vida. E Jesus, Santa Brígida da Suécia, escuta Jesus falando com ela que até se ela intercedesse por Lúcifer, ele daria a graça da conversão e do perdão a Lúcifer, desde que ele se humilhasse e pedisse ajuda a ela. Somente por isso a gente sabe que ele não vai conseguir, porque ele jamais vai pedir ajuda a ela, né? Mas até isso, tamanho o poder de Nossa Senhora
diante de Deus para nós. Jesus fala: ela é minha dispensadora das graças. Então fale com ela. Se tiver alguma situação na sua vida que está amarrada, que está difícil, você está pedindo e nada acontece, fala com a Nossa Senhora: a senhora me ajuda? Peça ao seu filho por mim. Então, quando a gente está rezando aqui, lendo o Evangelho, a gente vai entender que toda grande situação na Bíblia teve um mediador, teve um intercessor. Na primeira aliança, a primeira aliança foi feita aonde? Lembram? No Sinai. Quem foi o mediador entre Deus e os homens? Foi Moisés. E o que o povo respondeu para Moisés? Respondeu: nós vamos fazer tudo aquilo que ele disser. Na nova aliança, a grande mediadora é Maria. Ela é a intercessora. É ela que vai pedir a Jesus a transformação. Então é ela que vai fazer com que Jesus, naquele momento, ele antecipe a hora. E como lá na antiga aliança Deus deu o decálogo, né? Deu os 10 mandamentos, aqui Jesus vai dar o vinho novo, né? Vai transbordar em vinho novo, a nova aliança, a palavra de Deus, o Novo Testamento. Ali ele faz o primeiro sinal, e os discípulos começam a crer, porque a partir daquele momento ele começa a pregar, ele começa a trazer. E é tão interessante que a partir daqui, Nossa Senhora desaparece, é citada algumas vezes, mas ela desaparece, para que o Filho cresça. Então, aquilo que João Batista falou, é preciso que eu diminua para que ele cresça. E Maria foi assim. Os 2 primeiros capítulos de Lucas falam dela, depois some Maria, porque a missão dela foi trazer para nós o Filho. E aqui não é as pessoas que falam, é ela que fala: fazei tudo o que ele vos disser. E ela encerra aqui. Então, esse Evangelho, ele é de uma riqueza para nós, porque aqui nós temos que aprender 2 coisas com Nossa Senhora. A primeira coisa é como é que se reza. E a oração de Nossa Senhora de súplica aqui, ela é fulminante, porque Maria usa de pouquíssimas palavras. Quando ela percebe a situação, ela fala com Jesus: o quê? Eles não têm mais vinho. Ela gastou 5 palavras. Eles não têm mais vinho. 5 palavras. Quando Nossa Senhora fez uma oração de louvor, ela transbordou em palavras e fez o belo poema que é qual é o? Magnífica. Quando ela faz uma oração de súplica, ela usou de 3 a 5 palavras. Em algumas Bíblias vocês vão ver: não tem mais vinho. Aqui tem: eles não têm mais vinho. O que isso nos ensina? A primeira coisa que isso aqui nos ensina chama simplicidade. Nossa Senhora faz uma simplicidade de uma criança. Ela apresenta a situação: não tem mais vinho, ponto. Ela não rebuscou, ela não contou história, ela não... Simples assim. Isso é para nos ensinar que a primeira coisa que tem que acontecer na nossa oração é simplicidade. Eu conto para Jesus exatamente o que eu preciso. Não preciso de mais do que isso. Preciso de um emprego. Preciso de uma solução. Preciso de uma orientação. Jesus fala assim: quando fores rezar, não multipliqueis as palavras, como fazem os pagãos, que julgam que serão ouvidos pela força das palavras. O Pai sabe o que vocês vão falar antes que vocês abram a boca. Não é assim? Está escrito? Então a primeira coisa é simplicidade. Deus é simples. Nós é que arrumamos uma confusão louca. Dificilmente a gente se coloca nua diante de Deus. Simples assim. A gente arruma um rolo para falar com ele, sai de lá e não falou o que devia.
Eu não consigo compreender. Fala com ele. Como é que você consegue sair da igreja pior do que entrou? Porque não falou o que devia. Rezou errado. Então a primeira regra é simplicidade. A segunda regra aqui é a humildade. Jesus é Deus, mas ela era a mãe de Deus. Ela era a mãe dele. E ela falou com uma simplicidade. Ela falou com ele a necessidade daquele povo. Ela não barganhou com ele. Porque às vezes a nossa oração é assim: Jesus, se o Senhor me der isso, eu vou fazer aquilo. Não é que nós aprendemos a rezar assim, gente? O que nós temos que interessa a Deus, gente? Nada. A gente fala, então se o Senhor me der isso, eu vou ficar sem fumar, sem tomar refrigerante. Bom para você, né? Presta atenção, a gente tem coragem de falar isso com ele. Ou então, como é que tem coragem, né? Tem hora que eu fico com vergonha das coisas. Não é possível que você falou isso com ele, falou. Ou então, a gente reza achando que Deus é o gênio da lâmpada. À minha disposição, aqui você podia fazer assim, 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 Com quem vocês acham que eu estou falando? É simples, apresentou e só. Nós temos que ter essa entrega de Maria. Ela não ficou explicando para ele, dando sugestão para ele como é que ele tinha que fazer, não, gente. E a gente dá sugestão. A gente fala que eu vou fazer uma coisa para o senhor. O senhor devia fazer assim, assim, assim. Ele é que é Deus, não sei não, a gente é criatura. Sabemos nem o próximo segundo. Mas a gente age como se soubesse tudo. Então a gente quer que Deus encaixe naquilo que eu acho que é o certo. Eu quero fazer com que Ele atenda a minha oração, inclusive a me tirar das frias que eu entrei sem perguntar para Ele se eu podia. Das situações enroladas que eu fiz e falar com Ele. Então eu só podia fazer assim, assim, assim. Oi? Ele é Deus. É o contrário. Então a gente tem que ter a simplicidade, a humildade. De falar, Senhor, eu preciso disso, mas eu nem sei se isso é bom. Nem sei se isso é bom. Dessa forma. Então aí que entra a terceira coisa, que é a fé, né? A fé que Nossa Senhora tinha nele. Sabia que ele era Deus. Ela sabia que ele ia fazer a melhor decisão possível. Ele iria fazer a situação, resolver do jeito certo. Como nós não confiamos nesse amor, nem temos fé direito em Deus, a gente acha que conhece, mas não conhece nada. A gente fica dando sugestão para ele, fala, o senhor devia fazer dessa forma. Não, não tem que fazer dessa forma. Quando a gente faz uma oração, igual Nossa Senhora fez, a gente entrega e está entregue. A partir daquele momento, ele vai decidir do jeito que é certo e perfeito, bom para mim. Não o contrário. Então nós precisamos de aprender como que reza. Poucas palavras, com simplicidade, com humildade e com fé. Essa é a oração perfeita. São as 4 coisas que a gente precisa. Precisamos de rezar pouquíssimas palavras. É aquilo que Jesus ensinou. Aqueles 2 que sobem no templo. Um fala, está vendo, Senhor, eu não sou igual a esse aí não. Eu jejuo, eu pago dízimo, eu faço, aconteço. E o outro batia no peito e falava, Senhor, tem piedade de mim, porque eu sou pecador. Quem que recebeu tudo? Que bateu no peito e mostrou humildade, simplicidade. Não tinha nem coragem de levantar os olhos. Então vamos aprender, vamos pedir a Nossa Senhora que nos dê a graça dessa simplicidade de criança. Simples assim, simples. Apresenta a sua situação para o Senhor, isto é oração. Aprenda a elevar o seu coração até Deus, porque o nosso problema é aquilo que Deus Pai queixa. Esse povo me honra com os lábios, mas o coração está longe de mim. Peça a Ele, me dê a graça de elevar o meu coração até o Senhor. Isto é oração. Oração de verdade. O que mais atrai a Deus em nós? São as nossas palavras?
Não. É o nosso abandono. É quando a gente está desamparado. É o desamparo nosso que atrai a misericórdia de Deus para nós. Então reze com o seu coração quando você está necessitado. Reze de verdade, sabendo que Ele é o único que pode mudar as coisas. Mas nós temos uma intercessora para falar com ela. Pede a Ele para mim, me ajuda. Eu nem sei pedir direito. Me ensina a rezar, minha mãe. Me ensina a ser simples, humilde e ter fé. E falar pouco, não precisa falar demais na cabeça de Deus, porque nós mulherzinhas falamos demais. Até que explica tudo, Jesus falando, nós já ouvi 10 vezes. Não preciso de justificar. Fale da sua necessidade. Se for de acordo para o bem da sua alma, Ele vai negar? Vocês confiam nisso? Mais ou menos, né, filho? De treinar. Confiar nele. Que Ele não vai abandonar, e de Jesus nunca vai deixar de dar alguma coisa que for bom para você. Mas se Ele não te deu, a gente tem que aprender a falar obrigado. Se fosse bom, o Senhor me dava? Por quê? Porque o Senhor me ama. Isso nós temos que carregar. Isso tem que estar dentro do nosso coração. Nós ainda duvidamos disso. A gente não tem essa fé transparente como Maria tinha. Essa certeza, essa tranquilidade que ela entregou. Ela não ficou vigiando o que Ele ia fazer. E às vezes a forma como Jesus responde a ela incomoda muita gente quando Ele fala, mulher, não chegou a minha hora. Mas é verdade, Jesus estava falando ali com ela, estava evocando o nome da mulher que está escrito na Bíblia e mostrando para ela que a missão dela era uma missão muito grande, como está escrito lá na primeira vez que fala mulher, lá em Gênesis, quando Deus Pai fala para a serpente, você vai morder o calcanhar dela e ela vai pisar na sua cabeça. Por isso que Nossa Senhora fala que ela vai vencer. Ela vai pisar na cabeça de Satanás, porque isso já foi profetizado por Deus, e que ela vai amarrá-lo apenas com um terço, por causa da humildade. Então isso já foi dito. Quando São Paulo fala, quando chegou o tempo, Deus enviou o seu filho, nascido de uma mulher. Quando Jesus chama ela de mulher, aqui evocando a missão dela. Quando na cruz Jesus olha para ela e João olha para João olha para ela e fala, mulher, eis o teu filho. A vocação dela de mãe da humanidade. E quando lá em Apocalipse, uma mulher vestida de sol, lembra? É ela. É 5 vezes que está falando da grande missão de Maria como mulher, como mãe dessa humanidade, para poder nos tratar. E a outra coisa que Nossa Senhora fala, que ela nos ensina, gente, e essa é a última palavra de Maria na Bíblia, e é a última vez que ela fala. Nossa Senhora, registrado do que ela falou na palavra de Deus, são só 7 vezes. Vocês lembram? Quando ela fala ao anjo, como é que vai acontecer isso? Eu não conheço o homem. Quando ela fala, eis aqui a serva do Senhor. Quando Jesus some, quando ela chega na casa de Isabel, e ela canta o Magnífica. Quando Jesus perde no templo, e ela conversa com ele. Quando, aqui nas bodas de Caná, que ela fala 2 vezes, eles não têm vinho. E depois, quando ela fala aqui para nós, que é a última palavra dela, a 6ª, porque a 7ª palavra não é uma verdade, uma palavra, mas é o silêncio dela na cruz. São 7 vezes de Maria, que nos ensina a ser discípula. Mas quando ela fala, que é tão interessante, né? Que ela olha para os servos e fala, fazei tudo o que ele vos disser. Na verdade, esses servos somos nós. Então é quando Nossa Senhora, e a única vez que ela se dirige a nós, fazei tudo o que ele vos disser. Eu vou fazer o que quem falou comigo? Quem é a pessoa que eu tenho que obedecer? Jesus, o Filho
de Deus. Então não obedeça a qualquer pessoa. Fazei tudo que Ele vos disser. Ele quem? Jesus. E Jesus, tudo que Ele tinha para falar para nós, Ele falou e deixou ainda, teve o cuidado de mandar deixar escrito. Qual que é o livro mais importante que a gente tem que ler? Qual? É a Bíblia, a gente lê? Claro que não. Esse é o livro que a gente tem que ler. Essa é a parte mais importante, porque eu tenho que conhecer tudo aquilo que Ele falou. Como é que eu vou obedecer aquilo que eu não sei que foi dito? Porque para mim poder obedecer, fazei tudo o que Ele vos disser. Como é que eu posso fazer se eu não escutei o que Ele falou? Escutar significa obedecer. Então aprende isso aqui, que coisa mais interessante. O que os servos fizeram? Ele escutou a ordem: enchei as talhas de água. Vamos transpor isso para nós. Jesus chega aqui, fala com você assim: enche as talhas de água. O que você vai falar com ele? Para que o senhor quer que eu encha a talha? O senhor vai fazer o que com isso? Estou falando mentira? Não. E depois o que eu vou ganhar com isso? Qual que foi a marca que os servos fizeram? Nós temos que aprender. Fizeram em silêncio. Escandaloso, né, gente? Olha o tanto de coisa para ensinar. Em silêncio. Eles não perguntaram para que é para isso. Isso vai servir para quê? Mas nós vamos ter que encher tudo. Não dá assim para pôr um pouquinho? Eles não vão ganhar nada. Eles cumpriram o que foi dito. Porque para Deus você vai fazer tudo. Não servimos a Deus pela metade. Dá tudo. E eles deram tudo calado. Obedeceram, escutaram a ordem. Escutar significa obedecer. E a outra marca foi na prontidão, imediatamente. Nós barganhamos. Fulano, faz isso para mim, pode ser daqui a pouco? Até que a gente enrola. O tanto que a gente atrasa. E as coisas de Deus não podem ser atrasadas. Se Ele te pediu, é para agora, é nesse momento que tem que ser feito. Nós adiamos, nós enrolamos. É igual aquele filho que o pai fala: ô meu filho, vai trabalhar lá para mim. E fala: vou, e foi. Não. Nós fazemos assim com Deus. Faz isso para mim, vai ali, ó, acorde com a pessoa para mim. Ah, Senhor, dá para ser depois, não. Mas tem que ser agora que essa pessoa está batendo na porta pedindo um prato de comida? É agora. Que pode ser ele. Está vendo? Tudo que a gente pode adiar, não adie nada. Tudo que você tiver que fazer, faça agora. Então, quando eu leio a palavra de Deus, escuto isso aqui, fazei tudo o que Ele vos disser, eu tenho que Ele mandou encher as talhas d'água, enche a talha d'água, calada. Ele não me deve nenhuma explicação. Depois, eles foram lá e mostraram para Jesus. Aí Jesus falou: agora, leva lá para o mestre-sala. E eles foram. Perguntaram o quê? Nada. Nada. Isso é uma coisa que a gente precisa aprender na vida. A não ser reclamão, murmurento. Sabe aquele povo que faz as coisas reclamando o tempo inteiro que está fazendo? Já perdeu a graça. Aliás, é cansativo ficar do lado. Mas é porque por que eu tenho que encher tudo? Por que eu tenho que fazer desse jeito? Faça. Faça com leveza, com alegria. O que Ele te mandou fazer? Encha as talhas. Seja lá o que Ele mandou você fazer, faça. Eu falo que Jesus sou a única pessoa que pode mandar eu sair correndo. No meio do caminho o Senhor fala: volta, e não tem que me explicar nada. Por quê? Porque o Senhor é Deus. Compreendem? A nossa entrega tem que ser absolutamente total. Nós somos servos. Nascemos para amá-lo e servir. Mas a gente tenta negociar com Ele de todas as formas. Então, aprender que eu preciso de obediência, de humildade e de silêncio.
Me ajuda a te servir com alegria, cumprir o que eu vim fazer. Me ajuda de verdade. E é tão lindo porque é a última coisa que Nossa Senhora fala. Ela intercede por nós, mas ela não mandou fazer nada que ela quer. Ela mandou fazer, faça tudo o que Ele falar para você. Porque aqui está a razão da sua felicidade. Porque Ele não vai te orientar nada que seja errado ou ruim. Tudo que Ele te pedir tem um propósito. Nenhuma vida está nesse mundo sem que ela tenha um propósito. Cada um de nós tem um propósito. Então, qual é o propósito que Deus pediu na sua vida? Lá no projeto da salvação nós vamos entender. Como é que eu tenho escutado, fazei tudo o que Ele vos disser? Como que está ressoando no meu coração? Ou eu nunca prestei atenção nisso? Que eu tenho que fazer as coisas para Deus de uma forma inteira, na obediência, na prontidão, como foi São José. Nunca existiu alguém tão silencioso e tão pronto para servir a Deus como foi São José. Era imediato, escutava e obedecia. A gente escuta, barganha, pensa tudo que vai ganhar ou perder nisso, para depois pensar em fazer. Precisamos então de pedir a Nossa Senhora que nos dê essa disciplina, nos dê essa graça, interceder por cada um de nós, para nos ensinar então a rezar com simplicidade, humildade, fé, e nos ensinar a fazer tudo que Ele nos pediu. Tudo. Então me ajude a ter a disciplina de ler a palavra que eu preciso aprender pela Bíblia, que eu tenho que ler. O que foi que Ele disse? E me envolver. Eu não posso vir até a palavra de Deus e não me envolver nela. Eu tenho que fazer tudo, não é pela metade, é para fazer o que precisa ser feito. Então eu tenho que me comprometer. Acreditar, eu me comprometo, porque a minha vida tem que revelar aquilo que eu creio. Eu não preciso falar de Deus, a minha vida tem que transmitir aquilo que eu creio. Todos os meus atos são assim. Por que você faz isso? Por causa dele. Isso foi o que Ele pediu. Então é isso que nós vamos viver. Vamos aprender a pedir a Ele a graça de ouvir, né? Então precisamos do silêncio para ouvir, ter obediência e ter a graça da prontidão. O que Nossa Senhora viveu, o que ela ouviu, o que ela obedeceu, falou: eis aqui a serva do Senhor. O que São José ouviu, se colocou à disposição e viveu o que precisou viver. E isso todos os santos, que se comprometeram em viver aquilo que Ele pediu. Então, hoje com as bodas de Caná, são duas coisas que a gente pede a Nossa Senhora a graça: da oração e da obediência, de entender e de viver a vontade de Deus na nossa vida até o fim, porque eu preciso aprender a fazer bem feito, enquanto eu não tiver concluído, porque não acabou. Não fazer nada pela metade para Deus, mas dar sempre o nosso melhor, assim como esses homens aqui que fizeram o que tinha que ser feito, encheram até aonde cabia. Que a gente possa ter esse coração, né, para dar tudo que a gente puder para Ele, somente para Ele. Ele é o único que merece todo o nosso sacrifício, todo o nosso amor, tudo que a gente puder empenhar por Ele. Vamos pedir a Nossa Senhora, que é a nossa mãe, que interceda por nós nessa noite, assim como ela falou para os discípulos, para os servos, que foi a última coisa que ela disse na Bíblia, que é para nós uma ordem de mãe, que ela nos ajude a dar conta disso, fazer aquilo que Ele vos disser. Nos dê a graça de aprender a ouvir, assim como ela ouviu. Por que ela ouviu? Porque ela estava em silêncio, ela estava em oração, e ela estava aberta para ouvir o que chegou. Que a gente tenha essa abertura de coração para acolher a palavra de Deus, a vontade de Deus na nossa vida, porque a gente sabe que ela é sempre perfeita, sempre é melhor. Que a gente não tenha medo de viver entregue, abandonado,
ao projeto que Ele sonhou para cada um de nós. Que a gente não coloque restrição ao que Ele deseja. Não ponha limite em Deus. Deixa Deus ser Deus na sua vida. Deixa Deus fazer aquilo que Ele projetou. Deixa Deus pegar a sua história e transformá-la.